Povo angolano, boa tarde. Hoje é dia 11 de novembro, como todo o povo angolano sabe, é dia da independência de Angola. E saí para explicar, tentar esclarecer ao nosso povo. Recebi vários vídeos dos irmãos angolanos na diáspora como em Angola. Também estamos a seguir, como temos canais internacionais para poder seguir Angola, e estamos a seguir o que está a acontecer em Angola. O povo angolano, como sempre no nosso canal Anane Congo, como eu sempre disse, falo muito da história do Reino do Congo e falo também dos acontecimentos de Angola e que está acontecendo ao nosso povo. E hoje é dia da independência de Angola, vamos falar de Angola, do nosso povo. Sinceramente, fiquei magoado, muito magoado, quer dizer, fiquei mesmo magoado, muito mesmo. E gostaria de dizer, muitos angolanos ligaram por mim que, mano, será que dá para fazer o pedido na polícia? Você consegue fazer essas coisas com o governo, não sei o quê? Eu perguntei sobre o quê? Porque a marcha, a vida social do povo está mal, a situação em Angola. Disse que não, tá bom. E foi uma das pessoas, não sei se havia outro, mas eu escrevi para a polícia para pedir autorização, que o povo angolano queria fazer uma marcha. E fiz o pedido. Também liguei para confirmar isso. Disseram que tens que esperar devido ao confinamento que está a acontecer agora, da pandemia que está a acontecer. E não seria possível isso acontecer. Isso foi a desculpa do governo, da polícia. Mas pronto. Ontem também à noite a liguei me disse que não, conta não vai acontecer mesmo, foi mesmo adiado, não sei o que, não sei o que. Então pronto. Isso fez que já não chegasse lá, mas por surpresa eu vi que o povo ainda apareceram na embaixada, fizeram ainda marcha. Abraço a todos que estiveram lá, sendo angolano, defendendo a pátria e o nosso povo. Agradeço imenso o gesto, a coragem, o amor da pátria a todos que apareceram naquela marcha para mostrar o nosso desacordo com o governo angolano, o comportamento do governo e tudo que está a acontecer em Angola, porque a situação está mal, sinceramente. Mas, meu povo, eu queria conversar, falar sobre a independência. Muitas vezes, depois da independência de um país, quando chega naquela data, as pessoas preparam-se para comemorar ou talvez festejar o dia da independência, porque o dia da independência é um dia glorioso que o povo festeja por conseguir alcançar a paz ou a independência do país. E no nosso caso, o povo está a sair para reclamar, a esclarecer ao governo que o sofrimento é demais, a vida social do povo é difícil. Esse me contato,
esse desacordo do povo com o governo é uma coisa que está a doer o povo, porque votaram para este governo, tinha confiança, confiaram neste governo. E quando você confia, acredita e fica à espera para receber apoio na pessoa que você deu a mão, ajuda, e a pessoa te esquece, todo mundo sabe o que isso faz no coração do ser humano. É isso que está acontecendo em Angola. Dia de hoje devia ser dia da festa, o povo festejar, desfile, não sei o que, o povo a gozar o dia da independência. Mas para nós é dia de lágrimas, o povo a chorar, a reclamar. E o governo manda a polícia matar o povo. O presidente João Lourenço é triste, sendo angolano na diáspora, eu amo o meu povo, eu amo Angola, eu amo o povo angolano e amo a minha Angola. Olhando naquilo que está a acontecer em Angola, está a doer. E hoje, muitas vezes, recebemos pessoas a vir de Angola e quando estamos juntos a beber, a comer, e eles dizem que Angola está mal, essa nacionalidade invadiu Angola, essas pessoas fizeram isso, essa gente roubaram dinheiro, esses aqui não são angolanos. E o presidente João Lourenço, quando chegou no poder, mostrou-nos que você quis trabalhar para acabar com a corrupção. Mas os que cometeram o crime, que roubaram, estão lá a trabalhar contigo. Você ainda está a dar apoio naquelas pessoas, a única coisa que você está a fazer é vingar-se com aqueles que tocaram na tua vida ou na tua família. Mas na parte política, você não prendeu ninguém. Você não matou alguém que roubou. Porque eu agora entendo, sinceramente entendo. Eu cresci em Angola, eu vi o MPLA, os slogans do MPLA. Sul-africano, tira a mão de Angola. Sul-africano, tira a mão. Eu vi caricatura do Savimbi com muita barba. E nós acreditávamos naquilo, que a UNITA não eram verdadeiros, eram criminosos. A FNLA comia pessoas. Vimos aquela coisa. E saímos, estamos fora, estamos a ver agora a verdade de Angola. Afinal, o Savimbi, Dr. Savimbi, era filho de Angola. Verdadeiro, que dizia a verdade. E hoje os que roubaram estão lá a trabalhar com o João Lourenço. Mas eu devo dizer isso, sinceramente, isso está a doer. Eu vi o jovem que saiu a reclamar os direitos deles. Você falou da democracia. A democracia é assim, que você dá ordem na tropa para matar o próprio povo. Eu vi o meu irmão estendido aí no chão. Doeu-me muito, João Lourenço. Pergunto eu, João Lourenço é angolano?
estrangeiro, como o branco sempre fez, não sei se catanguês conseguiu também poder em Angola para ainda maltratar as pessoas. Eu dou razão agora no Dr. Savimbi. Era um verdadeiro angolano. Está a doer até a polícia que trabalha para o povo, mas estão aí a dar tiro ao povo. Fez-me mal no coração. Eu vi o homem estendido aí no chão. Angola. O João Lourenço, se achar que não é angolano, por favor, deixa Angola, vai na tua terra. Deixa a nossa Angola, vai na tua terra. Se você é um presidente, seja fora a confusão com o povo, você saía para conversar com o povo, dava um discurso, explicava ao povo. Aqui, eles não mandam matar o povo, não mandam matar o povo. Eu vi o vice-primeiro-ministro Prescott, alguém lhe atirou ovo na cara. Eu imagino se eu fosse o João Lourenço, matava aquela pessoa naquele momento. O primeiro-ministro, o John Prescott, com Cameron, na altura que o Partido Conservativo estava no poder. Alguém lhe atirou ovo assim na cara, a pessoa estava aí, até ele ficou nervoso, deu soco naquela pessoa, a pessoa deu soco de volta. Ele está vivo, ele está aí a trabalhar. O meu irmão caiu no chão, a comida em casa ele não tem. Ele nem tem nada, nem tem emprego, nem tem nada. Ele até à frente do presidente ele nem chega. Mas ele levou tiro, foi morto. Angola. É triste mesmo. Eu vi o povo a correr, o homem estendido no chão, um jovem angolano que não tem nada a ver com o governo, apenas já reclamar os seus direitos. Levou tiro. Eu pergunto, aquela polícia que deu o tiro, o que vai acontecer nele? Nada. E acabou. Ele continua a vida. Essa família perde a pessoa, um jovem, que saiu para reclamar os seus direitos. Mas que isso? Os que roubaram dinheiro de Angola estão a gozar. Epa. Senti dores para aquela família, o miúdo que morreu, pá. Eu não aguentei isso. Povo angolano, sinceramente, se acontecer a guerra em Angola, eu vou regressar para segurar as armas. Aquilo que eu vi é demais para mim. Eu vou regressar para segurar as armas. A gente deve acabar com o MPLA. Perdi o amor, quer dizer, perdi... Epa. Por que não vão nas vossas terras, onde vocês vieram? Por que não deixam Angola em paz? Regressem nas vossas terras para ir fazer a mesma coisa. Por que não fazem isso? Regressa no Cabo Verde, vai no Santo Tomé, a vossa terra, vai em Katanga, o Congo está lá, vai no Guiné, é ali a vossa terra.
A nossa Angola, o nosso comportamento não é assim. Matar o nosso povo não é o comportamento angolano. Não é. Nós gostamos, amamos o nosso povo, queremos ver o nosso povo, queremos dividir o pouco que nós conseguimos na nossa terra com o nosso povo. Mas não é matar o povo assim. Não é matar o povo assim. Meu povo, é para vocês aprender. Muitos que estão conosco não são angolanos verdadeiros. Muitos que apoiam o MPLA são filhos de estrangeiros que nasceram em Angola. E não estão a apoiar o governo angolano, o povo angolano, mas estão a apoiar os pais deles que fazem parte dos partidos políticos, que são partidos estrangeiros. Desculpa, sinceramente, eu conheci o mais velho Yaya. Mais velho Yaya cresceu no Samizanga. E ele estava a nos contar do José Eduardo Santos, dizia que em Santo Tomé, quando vieram, o velho Yaya ainda estava no Samizanga. Eu falava no meu cota, no meu amigo Maienda, disse que o cota Yaya também, talvez porque não lhe deram posto, é por isso. Mas Mano Yaya nos contava a verdade. Eu me lembro de muita coisa que ele dizia, contava muita coisa. Mas hoje, eu me lembro, no segundo andar, no Balizão, nós íamos lá com Maienda. Um amigo congolês do Baixo Congo, é Mundibo ele. Também nasceu em Matadi. Era irmão, era amigo, irmão. Era mais velho de mim, mas vivíamos como irmão, como amigos. Eu me lembro de muita coisa o Mano Yaya dizia. E hoje eu vejo, estava a ler a biografia, o João Lourenço enquadrou-se em 74 no MPLA. Hoje é presidente. Os comandantes Mawete, que enquadraram 61, que foi o grande comandante que vai chegar em Angola para fazer sair o MPLA, para fazer sair a UNITA, a FNLA, para que o Agostinho Neto chegasse para proclamar a independência de Angola. Ele nunca ficou presidente de Angola. Os que estiveram lá antes, combateram, imagina, 61, 74, mas de 64 fica presidente. Admiro como que essa jogada aconteceu para o que esteve lá antes, para não chegar no posto. O velho Ambrósio do Coco até foi envenenado, com tanta capacidade intelectual, mas pronto, foi afastado assim. Porque a língua portuguesa. Será que quando é estrangeiro consegue exprimir-se em português, então fica presidente, e que não consegue exprimir-se bem em português, mas é inteligente, verdadeiro angolano, não chega a presidente da República? É assim que isso acontece? Não sei. Eu sou privilegiado de conhecer muitos mais velhos e ter aquela sorte de sentar assim com aqueles mais velhos a comer, e me deram a oportunidade de fazer perguntas e eles abriram o coração. Eu me lembro, uma vez fui ver o embaixador Tony, o velho Tony Fernandes, Tony da Costa Fernandes, era embaixador na altura aqui na Inglaterra. Então eu tive problema com a minha esposa. Ele é um cota meu, um cota que eu conheço há tantos anos, o velho Tony Fernandes. O velho, estou a saudar, ele está em Angola. Ele é o cofundador da UNITA.
mas eu não conheci como na UNITA, conheci um cota meu, ele é de Matadi. Yeah. Então fui ver o velho Tony da Costa Fernandes, ele me recebeu no escritório. Eu expliquei o meu problema que eu tinha na minha casa, que era da esposa. O velho me ouviu e o velho me deu um conselho. E o conselho que me deu, que eu apreciei, que mudei a minha vida. Ele me deu o tempo, 1h30, tivemos a conversar, dentro do escritório. Expliquei tudo que eu tinha como dificuldade, problema, ele me escutou. E ele também abriu-se. E ele me disse, miúdo, você é meu miúdo. Aquilo que você acabou de me explicar, abandona isso. E ele me disse muita coisa naquele dia. E anda comigo no coração. E eu tomei a decisão, assim que eu dei as costas naquele velho no escritório, tomei a decisão do conselho que ele me deu. E mudou a minha vida. Mas foi da minha, quer dizer, era um caso da minha casa, eu e a minha esposa. Se o velho está a me ouvir agora, o velho sabe quem está a falar, o miúdo dele. E velho, agradeço imenso através do seu conselho. Agradeço o mais velho Mputo Ndongala, que era da Angope. O mais velho é falecido hoje. Eu vou pedir à esposa dela, que era do Mbanza Congo, Tantine Marie, se ela está a me ouvir, ando com mano no coração. Muitos conselhos daquele cota. Eu tive o privilégio de conversar tudo sem reserva. Eu não posso citar nomes, quis ir um pouco longe, mas pronto, vou parar aí para não tocar alguns que têm posto no governo, do MPLA, amigos que cresceram comigo, familiares, para não tocar. Estou apenas magoado daquilo que está a acontecer em Angola. Mas o povo angolano, muitas vezes eu falo, as pessoas pensam que eu sou maluco, mas não sou. Angola está a aproximar-se da situação do Congo Democrático. O povo estava a votar com os olhos fechados, pensando que estávamos a votar para angolanos, mas estávamos a votar para estrangeiros. E quando você vai votar ao estrangeiro, é tipo um contrato, assinatura. Você deu-lhe o poder para ele tomar conta do governo, do Estado e da terra. Mas estávamos a livrar a nossa terra na mão dos estrangeiros. E vou-vos dizer hoje, com o coração aberto, se o João Lourenço fosse mesmo verdadeiro angolano, ele mandava prender todos que roubaram, preso, e dizia a eles, olha, quero dinheiro de volta. Todos, então pede dinheiro para regressar. E ele dizia para eles, olha, eu sou um militar, agora estamos a trabalhar para Angola. Estou a dizer, se ele fosse angolano, não sei se ele é ou não é, não sei. Mas eu faria assim. Eu sou ninguém, eu não sou nem
governador, de presidente, mas na minha vida eu vivo assim. Vocês podem perguntar a todo mundo, a minha família, não sei o quê. Comigo, se você abusar, você leva. Se tiver arma, você morre. Essa aqui é a vida que eu levo. Se você, meu amigo, abusou, você vai levar. Se não levar, eu irei longe para fazer coisa para você morrer. Você vai morrer. Que seja meu tio, minha mãe, a família sabe, amigo sabe. Eu essa brincadeira não faço. Eu não estou neste mundo quando você é amigo. Então deve mostrar que não, quando você fica meu amigo, é um contrato para ser amigo. Você vai me defender, vai me amar. Então não quero ficar amigos, então pronto, fica na tua vida. A saudade assim no caminho, pronto. Então Gelo devia recuperar todo aquele mundo, pá. Fica lá preso, então o dinheiro regressa. O dinheiro não regressa, pá, passa aí, a história acaba. Passa aí, a história acaba. Daí o dinheiro vai, você também desaparece e a vida continua. E você vai governar o povo e cuida da terra e faz passar a mensagem que a terra não se dá, não se oferece. Deves cuidar da terra e deves amar o povo e é isso que o branco faz. Se o branco te ameaçar, achar que não, você não consegue se defender através à frente do branco, você abandona. Passa o outro que consegue dizer não no branco. É assim que se faz a política. O tempo que estou aqui, entendi o que é a política. Como se faz a política. Você pode dizer não no branco. O branco é humano, seja armamento, a política, tudo que eles têm. Eles virão te matar, mas se você dizer a ele não, isso fica na cabeça, já sente que não, pá. Essa gente também consegue dizer não. É apenas fazer entender que está ao seu lado, que a terra é nossa. Se você dizer não, o branco sempre irá atrás do teu amigo para te matar. Mas se a ideologia é a mesma, dizer que não é pá, também não, o branco vai entender que aqui já é negociação, porque essa gente também já entenderam a nossa posição. Mas quando você tem medo do branco, o outro que está também atrás sente que não, ele tem medo e também tem medo. Porque está à frente e não consegue dizer não. E hoje, dia 11 de novembro, dia da independência que o povo devia celebrar, mas o povo estão a morrer. Estão a ser mortos pela polícia que devia cuidar do povo. É triste. Fiquei mesmo magoado. Eu estou convencido, até a cabeça do país não é angolano. Bem que o Savimbi era mau, consoante a história do MPLA. Bem que Savimbi matava, consoante a história do MPLA. E outra história que nós ouvimos por aí. Mas eu duvido que Savimbi estaria a matar o povo. Porque nele havia a parte militar, havia também a parte intelectual. E havia também a parte angolana, onde ele entendia a cultura angolana. Eu não posso tirar isso do Dr. Savimbi. Não posso. Porque em mim tem essa parte, essa coisa. A parte patriótico, parte angolano, parte, eu diria, tradicionalista, onde defendo a tradição de Angola, onde defendo a cultura angolana, onde defendo o povo.
E tenho também aquela parte que é a capacidade intelectual de defender e conseguir tomar decisão que não, isso aqui não pode acontecer. Então hoje é um dia que o João Lourenço devia sair para conversar com jovens que, olha, isso aqui não é importante, vamos conversar. Entendo a vossa situação, dá um tempão, vamos arranjar um meio para resolver isso. Que estão no seu governo, com o dinheiro que eles têm, se trazer de volta, vai resolver muitos dos problemas dos angolanos. Mas estão lá a trabalhar contigo, e muitos deles não são angolanos. Então, se você fosse angolano verdadeiro, a primeira coisa que você ia fazer ia prender aquela gente, porque se eu estivesse no teu lugar, eu prendia toda aquela gente, matava toda aquela gente. Sinceramente, se eu estivesse no seu lugar, porque eu sou angolano, verdadeiro, carne e osso. Se eu tivesse no seu lugar, e você fosse um deles, você seria morto já hoje. Não estou a aguardar isso. Porque eu prendia, quer dizer, pegava todos e trazia dinheiro de volta. Senão, até amigo que coloca comigo aqui na Inglaterra, se eu te apanhar num artigo, você leva, eu te mato. Então você vai fazer isso em Angola, onde que o povo está a sofrer. Se for te meter no ácido, vou te meter no ácido, você vai desaparecer. Essa aqui é a verdade. Mas, infelizmente, eu abri o meu coração, eu amo Angola, amo o meu povo. Eu vou defender esse povo até na última gota de água. Não quero saber se você nasceu comigo, você foi de um filho santomês cabo-verdiano, nasceu comigo, cresceu comigo, e você roubar com teu pai e cometeu o crime porque é amigo. Não, você vai morrer. Essa coisa de perdoar, eu não acredito nisso. Eu acredito que alguém que ama Angola, defende Angola e trabalhamos para o bem do povo. Eu acredito nisso. O resto eu vou te matar. Até a próxima.